Olá, gente, bom dia. Manhã, né? Salve, salve aí. Sexta-feira, manhã de sexta-feira, dia 6/8 de 2021. Estamos aqui mais uma vez, em mais um encontro virtual, por meio do nosso projeto, do nosso programa IFE Mais Empreendedor. Nós estamos aqui com a nossa terceira oficina, capacitação, né, que envolve, então, os professores, os estudantes, os bolsistas, microempreendedores individuais que participam, então, do nosso trabalho, né, do nosso projeto, os nossos colaboradores. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esse momento tão importante, né, de formação aqui que nós estamos tendo pela manhã. Gente, esse aqui é o nosso ambiente virtual, onde nós estamos trabalhando o nosso projeto, certo? O projeto Marketing Digital no Comércio do Pescado na Microrregião do Salgado para Brasil, uma estratégia de enfrentamento aos impactos negativos pela pandemia, a Covid-19. Bom, este projeto é um projeto de extensão, financiado, então, pelo IF Sul de Minas e FADEMA, né, MEC-CETEC, o edital 05/2021, e esse projeto de extensão ele só foi possível, né, graças, então, à PROEX do IFPA, que lançou, então, a chamada interna para a gente poder, então, submeter esse nosso projeto tão especial, ainda mais nesse momento de pandemia, né, onde tudo vem acontecendo de forma aleatória, muitas complicações, né, que existem aí, em diversos âmbitos da sociedade, no setor educacional, no setor empresarial, né? Então, a gente começa a perceber esses impactos aí que a Covid tem efetuado aí na vida de todos, certo? Então, hoje, a nossa oficina, ela vai trabalhar exatamente a oficina né, seria o que? O fluxo de produção e comercialização do pescado, que é justamente para a gente poder entender como é que funciona esse fluxo, para onde é que vai esse fluxo, né, de pescado, tanto pescado proveniente da pesca como da aquicultura, que os nossos microempreendedores individuais irão relatar aqui no nosso momento prático, né? Então, a oficina, ela se dará em dois momentos. Nós vamos ter esse primeiro momento, a parte teórica, onde o professor Dr. Osnan Leno Lameira Silva irá, então, fazer uma exposição, né, vai explicar o que seria esse fluxo de produção e a comercialização do pescado, e logo em seguida nós vamos ter, então, essa parte prática, né, trazendo aí uma convidada, né, uma microempreendedora a trabalhar, né, dando essas informações aí para a gente poder montar esse fluxo, tá bom? Então, desde já agradeço a participação do professor Osnan, né? Ele tem toda a experiência aí na área de produção, comercialização, especialmente na área do pescado. Desde já, o nosso projeto agradece, Osnan, em tê-lo aqui conosco para a gente poder, então, socializar esses conhecimentos, tá bom? Vale destacar que o professor Osnan, ele é professor da FAO UniBTA, em Castanhal, certo? Então, o professor Osnan, ele é graduado em Tecnologia Agroindustrial em Alimentos pela Universidade do Estado do Pará, né? Possui recentemente, né, professor, terminou o curso de Ciências Biológicas também, mais uma graduação aí. Ele é especialista em engenharia de produção pelo Centro Universitário Internacional, Uninter, mestre em desenvolvimento rural e gestão de empreendimentos agroalimentares pelo Instituto Federal do Pará, Campus Castanhal, e é doutor também em ciência animal, com ênfase, né, na linha de pesquisa Ecologia Aquática e Aquicultura pela Universidade Federal do Pará. Professor Osnan, fique à vontade para você fazer a sua exposição, né? Para a gente poder entender aqui mais esse outro assunto que é de extrema importância, com certeza vai ser muito importante, base de sustentação, para a gente poder, então, começar
a pensar como o nosso fluxo de produção e comercialização do pescado dentro da microrregião, ela vem se estruturando, ela vem se modelando cada vez mais, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, né? Tudo tem que refazer, né? A gente está no processo de construção, desconstrução, e aí a gente vai se familiarizando com os termos, com os assuntos, para a gente poder então chegar no êxito. É o consumidor final. A gente quer atingir o nosso consumidor final, levando produto de alta qualidade, levando pescado, né? Aí de alto nível para a população. Tá bom, professor? Fique à vontade, tá? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem aí? Bom dia. Sim. Bom dia. Bom dia. Sim, estou ouvindo. Bom, gente, primeiramente eu gostaria, né, de agradecer aí o convite do professor Fabrício Nilo, né? A gente construiu esse projeto juntos, né, há um tempo atrás, e aí é muito bacana, é muito interessante a gente ver esse projeto acontecendo. Vocês tiveram as outras palestras aí, né, as outras oficinas com o professor Wagner, o professor Luan. Eu fico muito feliz, né, em ver os objetivos do nosso projeto se consolidando, né? E eu agradeço aí o professor Fabrício Nilo pela oportunidade de poder contribuir um pouco, né, com a formação tanto dos alunos, né, quanto também, né, dos microempreendedores individuais. Tá? Então, eu agradeço muito, espero poder contribuir bastante aqui nessa manhã. A gente não vai palestrar, a gente vai compartilhar alguns conhecimentos aqui, né, com vocês. Acho que algumas coisas que eu vou passar aqui, vocês têm até um certo conhecimento, e a gente vai focar bastante aí nesse fluxo, certo? Então, sejam bem-vindos nessa manhã a essa oficina, Fluxos de Produção e Comercialização do Pescado, tá? Fiquem à vontade aí para poderem participar, fazerem perguntas. A qualquer momento vocês podem chamar aí que nós estamos em uma conversa, né? Nós estamos aqui só para trocar mais informações uns com os outros, tá bom? Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos e vamos começar, então, essa nossa oficina nessa manhã, certinho? Bom, o professor Fabrício Nilo já me apresentou aí, né, para vocês. Eu já trabalho há um bom tempo com essa parte aí de ecologia aquática, de aquicultura. Era um universo bem novo para mim até uns 4, 5 anos atrás, antes de eu entrar no doutorado, né? Mas do início do doutorado para cá, eu comecei a trabalhar bastante com essa parte, certo? Meu trabalho de doutorado foi focado bastante com a produção de ostras, né? Aqui nos estuários amazônicos. Então, passei 4 anos dentro dos mangues, com os ostricultores, desenvolvi alguns trabalhos também com pescadores, tá? Então, de uns 5 anos para cá, esse é o meu universo de trabalho, de pesquisa, certinho? Então, dadas as apresentações, vamos prosseguir aqui no nosso trabalho, certo? Bom, gente, nessa oficina de hoje nós vamos tratar de alguns pontos considerados muito importantes quando nós iremos trabalhar com fluxos de produção e comercialização do pescado, certo? A primeira coisa, na verdade, que a gente precisa falar quando a gente trabalha com fluxos de produção é entender o significado do pescado, tá? É compreendermos também atualmente como é que anda essa produção e esse consumo, né, mundial e brasileiro desse pescado que é produzido no mundo todo. A gente precisa entender quais são as etapas que constituem aí um fluxo de produção, tá? E o fluxo de comercialização. E ao final dessa aula também, né, dessa parte prática, não é uma aula, mas dessa oficina, dessa aula prática, a gente vai desenvolver aí um trabalhinho prático, né, onde vocês vão desenvolver um trabalho juntamente com o microempreendedor individual, né? Hoje o Fabrício já acabou de me falar aqui que nós temos já um microempreendedor participando, e aí essa atividade nós vamos desenvolver, vamos construir juntamente, né, com esse microempreendedor, certinho? Bom,
O objetivo da oficina de hoje, gente, é compreender o processo de obtenção de pescado proveniente tanto da pesca quanto da aquicultura, certo? E a nossa oficina, ela está organizada em duas partes, certo? Nessa primeira parte, nós vamos fazer aqui um compartilhamento teórico, né, sobre o fluxo de produção e também a comercialização do pescado. E na segunda parte da oficina de hoje, a gente vai fazer uma atividade prática. A gente vai construir o fluxo de produção e comercialização do pescado. Tá? A gente vai criar aí um fluxo de produção de um microempreendedor individual. Certinho? Então, nós vamos ter esses dois momentos aqui nessa oficina de hoje. Espero poder contar aí com a participação de vocês, espero que vocês gostem, certo? Eu acho que vai ser bem interessante vocês compreenderem aí um pouco mais desse universo. Certinho? Bom, e a primeira pergunta que eu faço para vocês, o que é o pescado? Alguém consegue me dizer aqui o que você pensa quando você ouve falar a palavra pescado? O que é que vem à tua cabeça? Vocês aí que estão presentes, vocês podem participar. O que é um pescado para vocês? Vamos lá, gente, compartilhar, socializar. Vamos interagir aqui com o professor Osnan. Do mar, como peixe, camarão, tudo que se pode obter. Isso. Isso mesmo, certo? Bom, gente, o pescado, ele pode ser considerado como todo organismo aquático destinado a quê? Será que vocês estão atentos aí nas aulas de pescado com o professor Fabrício, nos cursos que vocês estão fazendo? É todo pescado, é todo peixe encontrado no mar, é todo organismo aquático encontrado tanto nos rios, mares, tudo é considerado pescado? Ou é aquele destinado especificamente a alguma coisa? O que vocês acham? O professor, hoje já está só testando aqui os conhecimentos de vocês das aulas já que vocês tiveram. Tá? Então, o pescado, gente, ele é todo organismo aquático destinado à alimentação, certo? Porque nem todos os organismos aquáticos que existem, né, nos rios, né, nos mares, as pessoas comumente se alimentam deles, não é verdade? Mas aqueles que fazem parte da base da alimentação das pessoas, eles são considerados como um pescado. Né? É muito comum as pessoas associarem o termo pescado a peixe, justamente porque a maioria das pessoas elas não tem o hábito de consumir outros organismos, certo? Mas é interessante a gente entender que pescado não é só peixe. Pescado é todo organismo aquático, certo? Destinado à alimentação. E aí a gente vai citar quem? Os peixes, claro, né? Todas as espécies aí que nós temos, tambaqui, tilápia, a sardinha, uma infinidade, todos os peixes aí, de uma forma geral. A gente também tem os crustáceos, né? A gente vai citar quem aqui? A lagosta, quem gosta muito de lagosta, o caranguejo, né? Camarão, siri, vários organismos aí desse grupo. Temos os moluscos, né? E aí eu posso citar para vocês um que eu particularmente gosto muito, que são as ostras, né? De trabalhar com ela. Temos também o mexilhão, né? E outros organismos aquáticos pertencentes a esse grupo. A gente também tem os anfíbios, né? A gente também tem os quelônios, né? A gente não tem o hábito muito de comer esse tipo de animal, né? Aqui, agora que está começando a entrar mais, né? Nos hábitos alimentares da população. Mas até um certo tempo as pessoas tinham, por exemplo, um certo receio em consumir um anfíbio, por exemplo. Os quelônios ali como as tartarugas, né? E a gente também tem os organismos aquáticos que são considerados mamíferos, tanto de água doce quanto de água salgada, né? Peixe-boi, tubarão, baleia, né? São mamíferos e fazem parte também aí da alimentação das pessoas, ok? Então nós temos esses grupos todos aqui envolvidos, né? Nesse conceito maior de definição de pescado, certinho?
Bom, e aí, gente, existe um termo que é comumente utilizado, que é o peixe fresco, o pescado fresco, né? O termo fresco, gente, ele se refere ao fato de não ter sido armazenado. No entanto, ele pode, né, ter sofrido ali a proteção de gelo. Então, o pescador vai lá para alto mar, pesca, né, aquele peixe e transporta na embarcação até o local de comercialização. Mesmo que esse pescado, né, mesmo que esse peixe ele esteja ali sobre o gelo, ele é considerado um peixe fresco, porque ele acabou de ser capturado do mar, o gelo ali foi simplesmente para conservar um pouco mais, né, a temperatura ambiente, a temperatura daquele peixe, certo? Mas ele não sofreu nenhum tipo de processamento, de beneficiamento, certo? O sigilo ele foi apenas para a proteção, para que ele não deteriore tão rápido, certo? Então, o peixe fresco é esse, tá? Que ele é transportado de onde ele é capturado, né? Coletado, e levado ao local de comercialização, podendo aqui, nesse caso, né, ser utilizado o gelo para isso, que é o que acontece nas embarcações, né? Nós temos aqueles locais lá com muito gelo, que é simplesmente para conservar esses animais, certo? Bom, quando a gente fala de pescado, gente, é muito importante a gente falar sobre a produção mundial, porque para que as pessoas produzem, né? Hoje estão atualmente produzindo tanto pescado, nível mundial, né? Justamente porque existe um objetivo com essa produção, atender uma demanda, atender o mercado, certo? Bom, o dado mais recente que a gente tem em relação à produção mundial de pescado, gente, é o da FAO de 2018, certo? A FAO 2018, ela pesquisou, né, e ela conseguiu observar ali que foi produzido cerca de 179 milhões de toneladas, certo? No ano de 2018, certo? Com um faturamento ali em torno da casa dos 401 bilhões de dólares. Gente, a produção mundial do pescado gera muito recurso, gera muito dinheiro. Então, é um mercado muito promissor, é um mercado onde muitas pessoas no mundo, né, estão de olho para produzir, para comercializar, para estabelecer ali relações comerciais. Então, é um mercado considerado muito promissor, certo? E só vem crescendo, só vem aumentando a cada ano, certo? Os dados da FAO mostram que a China é considerado o maior produtor mundial desse pescado, com cerca de 35%, a Ásia 34%, as Américas 14%, a Europa 10%, a África 7% e a Oceania 1%. A gente percebe aí uma predominância do mercado chinês, certo? Representando ali algo considerado muito alto, mas está bem grudadinho, bem próximo ali da Ásia, certo? Então, nós temos aqui essa produção de uma forma geral, tá? Só que essa produção, gente, ela se divide entre o que é proveniente da pesca e o que é proveniente da aquicultura, certo? Atualmente, né, a pesca, ela ainda é a maior fornecedora dessa matéria-prima. A gente vai mostrar isso um pouquinho mais lá para frente para vocês. Mas a previsão para os próximos anos é que a aquicultura seja a principal responsável pela produção do pescado comercializado no mundo. Haja vista que o quê? Que os recursos naturais, eles são escassos, né? E o uso excessivo, a captura excessiva de pescado, vai levar à diminuição das espécies. Consequentemente, a aquicultura ela vai precisar, nos próximos anos, ser a principal produtora desse pescado consumido e comercializado internacionalmente. Certinho? Em relação ao consumo mundial, gente, em relação ao consumo mundial, como é que anda esse consumo de pescado no mundo? Certo? O que eu posso mostrar para vocês? Eu trouxe aqui para vocês os dados das últimas décadas em relação ao consumo mundial per capita de pescado no mundo. Na década de 70, gente, a população mundial consumia algo em torno de 9,9 quilogramas de pescado por ano, certo? E aí, no ano na década de 90, houve
um aumento significativo nesse consumo, passando para 14,4 kg ano, certo? Em 2013, o valor mais que dobrou quando comparado com a década de 70. Nós temos ali um consumo mundial de 19,7 kg anos no ano de 2013. E no ano de 2015, né, que foi o dado mais recente que eu consegui, tá? O consumo mundial de pescado gira ali na casa dos 20 kg ano de pescado consumido, tá? Esses dados aqui são referentes a mais de 3,1 bilhões de pessoas no mundo consumindo, né, esse valor aí de 20 kg de pescado ano, certo? Então, 20%, né, da população tem consumido aí esse tipo de proteína de origem animal, certo? Bom, e em relação à estimativa de consumo, é por isso que é tão importante esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui, é porque existe uma estimativa de consumo muito elevado para esse pescado nos próximos anos. Certinho? Eu trouxe aqui esses dados que mostram que em 2050 a população mundial, gente, ela deve chegar ao quê? A casa dos 9,7 bilhões de habitantes. A gente sabe que hoje, aproximadamente, no planeta Terra, a gente tem aí uns 7 bilhões de habitantes. E nos próximos anos, gente, nós vamos aumentar essa população mundial em quase 3 bilhões de habitantes. Então, são mais 3 bilhões de pessoas para se alimentarem, certo? Com isso, a tendência é de o aumento no consumo de pessoas, tá? Do consumo de pescado, tá? E essa projeção ela pode atingir uma casa ali de 230 milhões de toneladas, certo? Hoje, em 2018, nós tínhamos ali uma produção de 179 milhões, atendendo a uma população de 7 bilhões de habitantes. Em 2050, com uma população de 9,7 bilhões de habitantes, nós vamos precisar de pelo menos 230 milhões de toneladas se a média de consumo de pescado permanecer ali na casa, né, dos 20 kg ano por pessoa. Certo? A maior participação do mercado, gente, terá que vir da aquicultura. Por quê? Tá? Uma vez que a produção da pesca extrativista apresenta-se estabilizada ali em torno da casa de 91 milhões de toneladas, devido à sobrepesca dos estoques pesqueiros, como eu falei para vocês, né? A pesca, ela não vai aumentar mais, porque os estoques pesqueiros no mundo, eles não vão aumentar assim, né, como a aquicultura poderia aumentar. Então, vai ser imprescindível que cada vez mais nós tenhamos atividades aquícolas sendo desenvolvidas, maiores produtores ligados à aquicultura. Então, é um mercado muito promissor justamente por causa disso, porque o consumo, a população vai aumentar, o consumo vai aumentar e é necessário que se multiplique o número de atividades, né, da aquicultura pelo mundo para conseguir atender essa demanda, né, internacional, no consumo desse pescado, certo? Então, nós vamos precisar aí que nos próximos anos a aquicultura ela aumente ainda mais o seu potencial de produção. A produção aquícola mundial em 2017 foi de 80 milhões de toneladas, tá? Como eu mostrei naqueles dados iniciais lá, né, dos 179 milhões, a aquicultura ela já é responsável por 80 milhões, tá? Ou seja, 46,5% de tudo que é produzido atualmente. A estimativa, gente, é que a aquicultura ultrapassa a pesca extrativista ainda em 2021, e chegue a 52% do total de pescado produzido em 2025. Então, a projeção ali é que em 2025, a produção advinda da aquicultura já seja maior do que a produção, né, que vem por meio da pesca. Tá? Então, é um dado muito importante aí, né, para todo mundo que trabalha com pescado, certo? O consumo de pescados provenientes da aquicultura vai ser o predomínio aí nos próximos anos, ok? Em relação, gente, à produção do pescado brasileira, né, são dados também muito importantes aqui em relação a isso, certo? O Brasil, em 2016, apareceu entre os 20 maiores produtores em aquicultura no mundo, tá?
Em 2018, a aquicultura brasileira produziu cerca de 722 mil toneladas de pescado, segundo dados da Peixe BR 2019, tá? O destaque aquícola vai para a tilápia, representando aproximadamente 55,4% da produção nacional. É a tilápia que é um dos peixes aí com as melhores condições, né, com maior facilidade para a reprodução em cativeiro, tá? Colocando o Brasil ali em quarta posição mundial com 400 mil toneladas. Então, o Brasil hoje, gente, já se destaca a nível internacional no que se refere à aquicultura, certo? Nós já estamos ali em quarto lugar na posição mundial. Se o mercado, né, se os empresários brasileiros da área de aquicultura continuarem investindo, nós vamos ter uma grande representatividade ainda no mercado internacional aí nos próximos anos. Então, por isso que a projeção é muito boa para o Brasil. Nós já temos uma produção bem considerável de pescado proveniente da aquicultura, e como a projeção é que a demanda de pescado a ser atendida vai depender bastante da produção que vem da aquicultura, o Brasil se encontra aí numa colocação, numa posição muito boa, né, no que se refere à comercialização desse pescado, certo? Bom, e no Brasil? Será que o consumo de pescado aqui no Brasil é semelhante ao consumo de pescado internacional? O que vocês acham, gente? Vocês acham que aqui no Brasil a gente consome muito pescado? O que vocês acham? Alguém chuta aí qual é a média de consumo do Brasil de pescado? Tem uma noção? Mas, professor, eu não sei no Brasil, mas aqui em casa a gente come pescado todo dia. É assim? Pelo menos aqui em casa, 50 quilos de peixe por ano. Será que é assim? Bom, aqui em casa é quase todo dia, porque meu pai é pescador, então praticamente quase todo dia da semana o almoço é peixe. Ah, não vale porque tu tá muito acima da média mundial, mano. Tu deve consumir aí em torno de 50 quilos, 100 quilos de pescado no ano, né? Ela é uma exceção. Ela tá com excesso de ômega 3 aí no corpo já, né? Tá certo, mas é importante mesmo. Mas olha, para vocês terem uma ideia, tá? A média de consumo do brasileiro hoje é de 9,5 kg ano. Por ano, gente. É. Imagine, acho que 9,5 kg, né? A casa da amiga é Paula, né, Paula? 9,5 é só uma semana, né? É um almoço aí, 9,5 kg só dá para um almoço. Mas esse é o consumo do brasileiro de uma forma geral, certo? O levantamento da Peixes BR 2018 aponta que o consumo médio de peixe no Brasil é de 9,5 kg ano. Está bem abaixo da média mundial, que é o quê? 20 kg ano, tá? E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda que a população consuma pelo menos 12 kg de peixe, né, de pescado, ano, certo? Então, a gente precisa, né? Não faz parte do hábito ainda do brasileiro, predomínio do pescado, né? O pessoal aqui no Brasil, como a gente tem uma cultura agropecuária, né, bovina muito forte, as pessoas gostam muito de churrasco, gostam muito de frango, né? E aí o peixe ainda se encontra, né, o pescado ainda se encontra bem para baixo, né, nesse ranking aí dos produtos mais consumidos no Brasil, né? No entanto, a gente precisa trabalhar para modificar, né, o pensamento da população, os hábitos alimentares, né? O pescado ele é muito rico aí em muitos nutrientes que só existem neles, como é o caso do ômega 3. Se a gente conseguir levar, né, essas informações às pessoas, né, talvez a gente consiga melhorar aí a questão desse consumo, certo? Bom, uma outra questão, gente, que é muito importante para vocês aí enquanto acadêmicos, né, estudantes aí dos cursos da área da pesca, da área da aquicultura, tá? É muito importante vocês entenderem sobre as características de um pescado de qualidade, justamente para que vocês possam ajudar os microempreendedores individuais. Claro que os microempreendedores já trabalham há um certo tempo com a comercialização do pescado e eles já conseguem entender
quando um peixe é de qualidade, quando um pescado é de qualidade e quando ele não é de qualidade, certo? Mas é importante vocês também, enquanto acadêmicos, aí descobrirem, né, entenderem como funciona esse universo para que vocês possam ajudar, né? Talvez esse projeto ele possa refletir um sucesso, né, refletir na vida de pessoas que ainda não comercializam pescado e que queiram comercializar. E aí eles vão precisar da ajuda de vocês. Possa ser que eles sejam marinheiros de primeira viagem e eles não conheçam que é um pescado de qualidade. E aí vocês vão ajudar bastante nesse quesito. Tá? E aí, como vocês, enquanto profissionais, vocês precisam compreender mais ou menos como funciona esse mecanismo aí da qualidade. Tá? Bom, gente, como a maioria das pessoas consome peixe, né, propriamente dito peixe, a gente vai se referir aqui à qualidade do peixe, certo? Porque ostra é um outro nível de qualidade, mexilhão, né, a lagosta, você não vai conseguir observar essas características aqui. Então, eu coloquei aqui as características da qualidade do peixe, certo? E aí, quando você olhar para um peixe, você vai saber se esse peixe é fresco ou se esse peixe já está num estado de deterioração, tá? Então, essa aqui, se vocês fossem realizar um checklist das condições, né, da qualidade de um peixe, por exemplo, em um box de um vendedor de pescado, vocês iriam analisar essas características aqui, certo? Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, e aí vocês vão analisando, né, lembrando de quando vocês se depararam com algum peixe em algum momento da vida de vocês, e se vocês observaram essas características, certo? Por exemplo, um peixe, gente, ele é considerado fresco, tá? Quando a pele dele, a primeira análise que você faz é da pele desse peixe, certo? A pele desse peixe, ela precisa estar brilhante, ela precisa estar úmida, a tonalidade da pele dele precisa estar viva e sem lacerações, tá? Então, se ele estiver assim com essa coloração mais viva, ele é considerado um peixe fresco. No entanto, quando você olha para um peixe e a pele dele está pálida e ele não tem um pinguinho que seja ali do brilho, tá? Ele já é considerado em estado de deterioração, certo? Então, a primeira avaliação que você faz é em relação à pele desse pescado. A segunda observação que você vai fazer é em relação ao muco, tá? Aquela ligazinha, né? Aquele líquidozinho que você encontra no pescado. Quando você toca, quando você observa ali a manipulação dele, você já consegue identificar. O muco, gente, ele deve ser algo ausente no peixe, quando o característico da espécie deve ser aquoso, tá? Então, na maioria das vezes, esse muco vai ser ausente, tá? Mas quando ele está presente, em algumas espécies ele faz parte da constituição, tá? É importante que ele seja aquoso, não meio gelatinoso, tá? O muco presente ou com espessura aumentada mostra que esse pescado ele apresenta um estado de deterioração. Possa ser que ele não seja tão fresco, possa ser que ele não tenha sido coletado, né, capturado naquele dia, como o vendedor está dizendo ali, certo? Como o pescador que vendeu ali para o microempreendedor, vendeu para o vendedor ali, está dizendo, não, pesquei agora de manhã, né? Você vai lá, faz essa análise ali, você já observa que tem um muco. Ixi, mano, esse peixe não é de hoje não, esse peixe deve ser de ontem, tá? Em relação às escamas, as escamas elas devem estar bem unidas entre si e fortemente aderidas à pele, tá? Sendo translúcidas e com brilho. Se você olhou para um pescado e você viu que as escamas elas soltam-se com facilidade, são opacas e são sem brilhos, significa que esse pescado não é fresco e que ele já está se deteriorando, tá? A carne do pescado ela é firme, elástica e aderida aos ossos. Olhei para a carne, ela está leitosa, amarelada e com má aderência aos ossos, ou seja, se soltando com facilidade, já não é um peixe fresco. Os opérculos, gente, né, que são as membranas que revestem as guelras, tá? Devem ser rígidas, oferecer resistência à sua abertura. Ou seja, eu vou puxar ali o opérculo, tá? E o que eu vou observar? Que eu vou ter uma certa dificuldade para abrir esse opérculo. Agora, se ele abre com facilidade, significa que esse pescado também não é um pescado fresco.
As guelras, elas são rosas ou vermelhas, úmidas e brilhantes. Temos a ausência ou discreta presença de um muco translúcido. Gente, aqui é um dos momentos da comercialização que mais ocorre fraude. Vocês sabiam disso? Tá? As pessoas, elas costumam, né, algumas pessoas costumam colocar algum corante nessa parte, porque muitos consumidores já têm esse conhecimento em relação às guelras rosas ou avermelhadas, e aí eles têm aquele hábito de olhar, de abrir, né, para ver se as guelras estão bem rosinhas. Né? Então, sabendo disso, o que alguns vendedores fazem? Eles colocam ali um corantezinho, e aí vai dar a ideia que o pescado ele é bem fresco, né, que ele não está ali em processo de deterioração. Os órgãos internos devem ser bem definidos, o odor ele deve ser suave. Se você consegue notar ali um odor mais forte, né, você já tem que ter uma desconfiança, certo, de que esse pescado não seja tão fresco. Os olhos, eles são salientes, transparentes e brilhantes. Tá? Então, se você observa ali olhos fundos, opacos e sem brilho, esse pescado já não é mais tão fresco. O odor ele é suave ou ausente, aquele odor característico mesmo. Então, se você percebe ali um odor intenso e desagradável, característico de alteração, você já consegue identificar que são bactérias, né, produzindo, né, esses gases, esses odores desagradáveis. Então, significa que esse pescado também já não é mais tão fresco, certo? Deu para entender aí legal um pouquinho das características básicas quando você analisa um pescado? São essas características que você precisa identificar quando você chegar em um local ali para comprar ou para orientar um vendedor, né, quando estiver ali comercializando o seu pescado. Certo? Bom, e aí, gente, a gente chega no fluxo de produção do pescado, certo? Que é proveniente da pesca. Então, aqui eu divido para vocês falando do quê? Falando do pescado proveniente da pesca e da aquicultura, tá? A gente não vai entrar no mérito da questão aqui em todas as etapas, explicando cada uma, mas eu quero que vocês entendam alguns pontos importantes dentro da produção, né, do pescado proveniente da pesca. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um fluxograma com algumas etapas que envolvem aí a pesca, né? A primeira etapa, gente, é o planejamento. Então, o pescador, ou ator, né, vamos aqui no caso do pescador, ele vai planejar, né, a viagem, certo? Que dia ele vai, com base nos conhecimentos que ele tem, né, sobre o melhor momento para realizar essa pesca. Ele vai fazer a aquisição dos insumos, então tudo que ele precisa levar para a viagem ao mar, vai fazer uma avaliação da embarcação para saber se não existe nenhum problema com o motor, se não está tendo entrada de água, alguma coisa nesse sentido. Ele faz a aquisição do gelo, certo? E realiza essa viagem. Lá ele realiza a pesca, tá? Armazena esse pescado adquirido lá no espaço reservado para armazenamento de peixe com gelo, né? E faz a viagem de volta. E aí depois ele encosta e faz o quê? O desembarque, né? Nos locais aí de comercialização. Então, as etapas que envolvem ali o fluxo de produção da pesca são basicamente essas aqui. Pode haver uma ou outra mais diferenciada, dependendo do tipo de pesca que é realizado, mas padrão é esse aqui. Ok? Em relação ao fluxo de produção de pescado proveniente da aquicultura. Na aquicultura, né, nós não temos tantas etapas assim, certo? Nós temos algumas etapas mais menores, que eu posso dizer assim. Nós temos aqui a etapa da levinagem, né? A etapa da recria, a etapa da engorda e a captura. Tudo isso sendo realizado ali em um único lugar, né? Com alguns tanques, né? Produtores, aquicultores ali envolvidos nesse processo. Então, são basicamente essas etapas aqui que envolvem o fluxo de produção na aquicultura. Nós temos um tempo ali, né? Todos os cuidados devem ser mantidos com relação à ração, com relação à qualidade da água, né? Então, algumas informações, alguns elementos, eles são muito importantes nesse processo, ok? Então, a diferença da pesca para a aquicultura são essas aqui. Né? Lá na pesca, o pescado, ele se cria, se alimenta em alto mar, né? E
na aquicultura, né, o pescado ele depende, né, da ação ali do ser humano, cuidando dele, dando alimentação, cuidando da água, né, da temperatura, de todos os elementos que envolve ali, para no final gerar um pescado de qualidade. Certinho? Bom, e vamos falar agora do quê? Do fluxo de comercialização do pescado, tanto proveniente da pesca, gente, quanto da aquicultura, certo? Bom, onde comercializar? É uma pergunta que a gente faz, né? Aonde a gente quer comercializar esse pescado? É um ponto muito importante a ser tratado aqui. E aí eu pergunto para vocês, se vocês fossem empresários, né, vendedores de pescado, aonde vocês gostariam de comercializar? Primeiro, vocês iam querer ser da pesca ou da aquicultura? Pergunto para vocês. Qual que vocês acham mais interessante? Eu acho da aquicultura. Quem mais? Eu preferi o da pesca. Olha, já temos aí uma diferença. Preferia a pesca também. Por que a pesca? Porque não quer... Qual é o motivo? Me defendam aí. Por que um quer a pesca, o outro quer a aquicultura? Quem quer a aquicultura? Por que a aquicultura? Por que você acha que a aquicultura é melhor? Porque os peixes da aquicultura, que é o tambaqui, a tilápia, agora nesse momento está sendo mais comercializado. Muito bem. E o pessoal da pesca? Por que preferem a pesca? Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Estamos sim, pode falar. Bom, eu prefiro a pesca pensando na região aqui que a gente vive, vamos dizer aqui em Vigia. As pessoas consomem mais o peixe proveniente da pesca extrativista. Poucas as pessoas que consomem, né, peixes provenientes da aquicultura. Então, eu, particularmente, preferi a pesca. Apesar de ser mais trabalhoso e ter várias etapas, mas eu preferi a pesca por causa dos consumidores que já estão aqui na região. Então, tem mais saída comercial, é isso, né? Sim. E aí, vocês estão com a matéria-prima de vocês. O que vocês gostariam de... Para que vocês gostariam de vender esse pescado? Pessoal da aquicultura, por exemplo, para onde tu ia querer vender o teu pescado da aquicultura? Tu tens ideia? Já tinha assim visto alguém, algum cliente? Ah, não, eu queria vender para o supermercado, eu queria vender para o atacado, eu queria vender na feirinha mesmo, né? Se teu pescado da aquicultura, tu ia querer vender para onde? Ah, eu queria vender no supermercado. Tipo, tu achas melhor? também na feira. Sim. E o pessoal da pesca? Aí na cidade de vocês, é melhor na feira, é melhor no supermercado? O que vocês acham? Eu acho que é melhor na feira, mas em cidades grandes, né, em supermercados. Muito bem. Sendo que aqui também, professor, tem é pequeno alvo que consome o peixe de aquicultura. Quando nós fizemos a feira duas vezes que a gente conseguiu fazer ainda essa feira, aqui em Vigia, a gente tinha contato de muitas pessoas que faziam a procura desse peixe. E até que a gente não tivemos assim, uma demanda tão grande, mas tivemos uma demanda assim, razoável. Porque também foi pouco tempo, né, divulgado, mas tem. Mas, assim, porque eu fico com a pesca pelo fato do consumo dele, que as pessoas acham, porque o peixe de aquicultura é doce, eles botam aquelas pouquinhas dificuldades. E o consumo da carne do pescado natural mesmo, ele acha que a nutrição dele é mais com qualidade, sendo que a pesca em vigia é o que mais envolve.
Sim, muito bem. Isso mesmo. Certinho. Então, vamos entender um pouquinho mais desse cenário aqui, né, da comercialização. Né? Aqui eu coloquei algumas etapas, tá, da comercialização da pesca. A gente tem pescador, fornecedor, empresa de pesca, o atravessador, até chegar ali ao consumidor final, certo? E na aquicultura, nós temos a presença do aquicultor, né? Temos ali a fazenda, os intermediários, supermercados, restaurantes, hotéis, feiras, exportação. E aí nós temos o consumidor final. Tá? Agora a gente vai entender um pouquinho desse canal de distribuição entre o produtor e o consumidor. Tá? A gente tem, gente, 3 tipos de canais. O canal direto, tá? O canal indireto curto e o canal indireto longo, certo? No canal direto, nós temos aqui uma relação direta entre o produtor e o consumidor, ou seja, não tem ninguém intermediando essa relação. Tá? No canal indireto curto, eu tenho o produtor vendendo esse pescado para um varejista e esse varejista levando ao consumidor final. Tá? E nós temos o canal indireto longo, aonde o produtor comercializa o seu produto com o mercado atacadista, tá? Esse mercado atacadista vende para o varejista e o varejista vende para o consumidor. Então, nós temos um canal indireto longo, certo? Nós temos a presença de outros, né, atores comerciais nesse processo, tá? Bom, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre os públicos, né, da comercialização desse pescado. Né? Esse pescado ele vai ser direcionado para onde? Né? Para quem? Qual o objetivo? A gente vai falar de alguns aqui, certo? E aí vocês prestam bastante atenção a essa parte, porque isso aqui vai ser solicitado de vocês na hora que vocês forem construir ali o fluxo de produção do pescado dos microempreendedores individuais alvos aqui do nosso projeto. Certinho? Bom, nós temos o consumo familiar, certo? Como nós temos aqui a nossa colega que falou que o pai dela é pescador, né? Então, uma parte disso que ele produz, ele traz para casa, né? Para o consumo familiar. Essa produção, ela tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do pescador ou do aquicultor, certo? Garante também o alimento para a sua família e da comunidade em que está inserido. Ela visa suprir as necessidades alimentares das famílias rurais. Então, nós temos ali um grupo de produtores que muitas das vezes só pesca ou só realiza atividade de aquicultura para o consumo familiar. Não tem ali maiores objetivos de comercializar esse produto. Ele está errado? Não. Possa ser que ele tenha uma outra fonte de renda em casa e que o pescado ali seja mais uma questão de esporte, né? Uma questão de preferência pessoal mesmo para o consumo familiar. Certo? Nós temos ali o processamento, tá? Uma parte desse pescado sendo direcionado ali para o processamento. O objetivo do processamento, tá? É prolongar a vida útil da matéria-prima, né? Toda a indústria de alimentos deve ser rigorosa quanto aos aspectos de higiene e sanidade. Nem todo mundo vai para essa etapa do processamento. Por quê, gente? Porque para processar um pescado, essa pessoa ela precisa se adequar às rigorosas condições higiênico-sanitárias impostas ali pelos serviços de inspeção, né? Por exemplo, vai ter que atender ao RISPOA, Regulamento de Identidade lá, né, dos produtos de origem animal. Existe uma série de exigências em relação à estrutura, a equipamentos, a documentos que uma pessoa precisa ter para processar o pescado, certo? Ele não pode processar de qualquer forma, certo? Então, é um destino para a comercialização desse pescado, que é capturado ou na pesca ou na aquicultura? Mas, para processar, eu preciso me adequar. E adequar
gera uma necessidade de recursos financeiros muito elevada, certo? Nós temos também a participação aqui de fornecedores, tá? O fornecedor ele é considerado toda pessoa física, jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, tá? São pessoas que desenvolvem atividades de produção, montagem, transformação, beneficiamento, acondicionamento, criação, construção, importação, exportação, distribuição e comercialização de produtos ou também a prestação de serviços, ok? Temos também aqui, gente, agentes intermediários, quando a gente se refere a essas etapas aí de comercialização do pescado, tá? Os agentes intermediários, eles podem atuar em nível de atacado, assumindo formas variadas na cadeia de comercialização, tá? A gente vai ter aqui o patrão aviador, os atravessadores e também os marreteiros. E aí, Osnão, o que são essas pessoas, né? Qual é a posição delas? Como é que elas agem dentro desse canal de comercialização? O patrão aviador, gente, é aquele agente que financia o esforço de pesca, tá? Ele vai custear toda a alimentação do rancho, o combustível e o gelo necessário, sendo, de modo geral, o dono da embarcação ou da galeria. Nesse tipo de relação, o patrão fica com 50% da renda da pesca, depois de descontado o custeio, sendo os outros 50% dividido entre quem? Entre os participantes do esforço de pesca. Esse tipo de relação também gera a obrigatoriedade de venda do produto ao patrão aviador. Então, os pescadores ali, já como eles estão sendo totalmente financiados por alguém, eles não podem vender, né, essa produção deles para ninguém, somente para o patrão aviador. Os marreteiros, gente, são os intermediários com um raio de ação bastante restrito, tá? Eles adquirem ali pequenas quantidades de pescado diretamente dos pescadores e comercializam nas vilas ou sedes do município, como quem? Como feirantes, pequenos comerciantes, interagindo também como atravessadores, só que são atravessadores de pequeno porte, né? Comercializam ali direto para as pessoas, para os empresários menores, como os feirantes e os pequenos comerciantes. O atravessador, gente, ele já tem um impacto um pouco maior, tá? O indivíduo que atravessa mercadorias que compra para monopolizar o mercado. Então, é alguém que vai lá e compra toda a produção daqueles pescadores e vende para quem ele quiser, no preço que ele quiser, né? Os atravessadores, eles são enquadrados ali em duas categorias. A primeira categoria, ela envolve aqueles que são corretores e adquirem o produto diretamente dos pescadores e também dos aviadores para posterior comercialização com agentes varejistas, certo? A segunda categoria de atravessadores, ela engloba agentes que se ocupam do transporte e venda do produto em outros municípios ou até mesmo em outros estados. A partir do nível de atacado, o produto chega ao varejo local, regional ou nacional, ficando disponível para o consumidor nos supermercados, restaurantes, casas de carne e também em feiras livres, certo? Nós também temos a indústria, né? Que é uma atividade econômica com o objetivo de transformar a matéria-prima em bens comercializáveis e com maior valor agregado. O setor industrial engloba uma série de atividades produtivas que impactam positivamente nos demais setores da economia, como agronegócio, comércio e serviço, tá? Nós podemos, ela é muito semelhante à questão do processamento, porque elas estão juntas, né? Tanto o processamento ali, que só, vamos dizer assim, beneficia o pescado, vai vender o pescado sem ser, vamos dizer assim, industrializado, transformado em outras coisas. Tem a indústria que ela só processa, só congela o pescado e vende, outra que transforma esse pescado em outras partes, como, por exemplo, comercializa o filé, desenvolve nuggets, desenvolve empanados, uma infinidade de outros produtos, certo?
Nós temos também a exportação, que é um dos canais para essa comercialização desse pescado, tá? É a saída de bens, produtos e serviços do país de origem. Essa operação pode envolver pagamento, como venda de produtos ou não, como nas doações. Também temos os pontos de venda, tá? O ponto de venda, tá, é um local onde um produto ele é exposto de forma permanente, independentemente da sazonalidade ou promoção em que sejam oferecidas, por um tempo limitado, vantagens adicionais aos consumidores. Tá? Tem pessoas que preferem muito aí os pontos de venda de pescado, o pescado está vivo, a pessoa vai lá, compra, leva para casa. Tá? Porta da fazenda, as pessoas que trabalham com aquicultura, tá? A produção ela é comercializada na própria propriedade sem custos com o transporte. Então, o consumidor ele vai lá na fazenda, compra o pescado e leva para casa. Certo? O atacadista é um distribuidor que vende produtos a um varejista, como nós falamos naquele canal direto longo, né? Canal indireto longo, por exemplo. Tá? Um atacadista venderá o seu produto em grandes quantidades aos varejistas, permitindo que o varejista tire vantagem de um preço mais baixo do que se comprasse itens individuais. O atacadista normalmente compra produtos direto do fabricante, mas também pode comprar de um revendedor. Em ambos os casos, o atacadista obtém grandes descontos para comprar grandes quantidades de mercadoria. O atacadista raramente está envolvido na fabricação real do produto, concentrando-se apenas na sua distribuição. Quem são? A gente pode citar alguns exemplos. A gente tem o Atacadão, né? A gente tem a Rede Açaí, a gente tem o Grupo Mateus, né? São empresas aí que trabalham também como atacado, comercializam para o varejo, certo? Temos os supermercados, que é um grande comércio tradicional de alimentos, um sistema de autosserviço que oferece uma grande variedade de alimentos e produtos domésticos organizados em corredores. Então, muitas das vezes, esses supermercados eles podem comprar direto dos produtores ou compram aí também, né, dos anteriores, dos atacadistas e comercializam aí na sua rede. Certo? Nós temos um outro ponto também que é muito importante, que são os restaurantes. Então, uma boa parte desse pescado que é comercializado pode ser vendido direto para os restaurantes. Tá? O restaurante ele é um estabelecimento comercial destinado ao preparo e ao comércio de refeições. Normalmente consiste em várias salas com mesas e as comidas elas são servidas ali por garçons. Tá? Então, esse pescado também pode ser vendido direto para esses restaurantes. É um canal de comercialização muito importante. Certo? E a gente também tem quem? Os hotéis. Os hotéis eles também têm ali um público-alvo muito forte nesse objetivo aí de atender ao mercado consumidor, certo? Então, o hotel é um estabelecimento comercial especializado em proporcionar acomodações para os viajantes. Esse meio de hospedagem geralmente é classificado de 1 a 5 estrelas e de acordo com o conforto, luxo e serviços oferecidos. A maioria dos hotéis é disponibilizado serviços de alimentação, eventos e outros para propiciar maior satisfação e permanência aos seus hóspedes. Temos as feiras livres, que é um local onde se comercializa produtos, sejam do setor agropecuário, extrativista, artesanais, manufaturados ou alimentícios, e o ato de comprar em lugares abertos ou fechados de caráter formal dos produtos baratos. E também nós temos aqui o consumidor final, né? Que é qualquer pessoa física ou jurídica que obtenha ou utiliza um produto ou serviço na posição de um destinatário final. Aquele que compra, adquire ou paga por serviços, mercadorias, bens, utilizações próprias, sua família, cliente ou freguês. Em outras palavras, é uma pessoa que adquire uma mercadoria com um recurso para o próprio consumo, que se dá na última etapa da circulação desse bem. Tá? Então, gente, até aqui nós falamos do quê? Nós falamos, né, de todo o canal de comercialização. Para onde esse pescado que veio, tanto da pesca quanto da aquicultura, ele pode ser comercializado, certo? Falamos exatamente de cada um, né, desse público, né, que o vendedor, né, o pescador, ele pode encaminhar a sua matéria-prima, certinho? A gente vai dar um intervalo agora, né, daqui a pouco a gente volta para a gente construir, então, a nossa atividade, porque, ó,
daqui a pouquinho a gente vai construir o fluxo de produção e comercialização do pescado, tá? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês beberem uma água, relaxarem um pouquinho, para depois a gente vir para a nossa atividade prática, certo? Com certeza, professor Osnan, só para fazer uma pequena intervenção aqui, é muito interessante a gente ter esse momento, né, de parada agora, para a gente poder dar uma descansada, porque a gente sabe que é muito conteúdo, muitas coisas novas, assim, que o senhor está trazendo para a gente, né, mostrando na prática, não deixa de ser uma prática, né, trazendo o lado teórico e mostrando para os nossos microempreendedores individuais quais as possibilidades que eles podem também comercializar esse pescado, né? Então, a gente sabe que talvez o microempreendedor individual ele esteja comercializando apenas em um viés, né? E não tendo rentabilidade o suficiente como ele deveria ter. Então, vai ficar um legado aqui essas novas formas de comercializar o pescado, né? Mostrar e trazer outros canais de comercialização. Aí, um outro canal, professor, que eu queria saber se a gente poderia inserir nesse leque de opções de comercialização, se a gente poderia trabalhar a parte digital também, trabalhar as redes sociais para a gente poder comercializar, porque a gente pensa em trabalhar dessa forma que o senhor apresentou, de forma ali, presencial, no dia a dia, né, com a população, com o consumidor direto, com o nosso comprador direto, mas a gente pensa também em expandir, né? Muitos microempreendedores querem sair do âmbito muito regional ali, do âmbito local, e quer expandir o seu negócio, né? Expandir aí para fora do Brasil, ou até mesmo para os outros estados brasileiros, né? Então, tem essa possibilidade também de se trabalhar com a parte das redes sociais, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, né? E outros canais de mídias sociais. Sim, na verdade, esse é o principal objetivo, né? Até o nosso projeto mesmo, ele é focado nessa questão. É importante a gente entender, né, esse fluxo presencial, vamos dizer assim, né, no nosso dia a dia, dessa relação comercial de uma forma mais presencial, mas é interessante a gente entender agora que acho que não é somente um ramo comercial, mas todos os ramos comerciais hoje precisam aderir, né, ao marketing digital, precisam se utilizar das ferramentas digitais, né? Por exemplo, né, as páginas nas redes sociais como o Instagram. Vamos falar aqui do Instagram, praticamente que muita gente utiliza o Instagram para comercializar produtos. Então, é muito importante o produtor, o pescador, o produtor, todas as pessoas envolvidas nesse fluxo, aí, tanto de produção como comercialização, entenderem muito mais esse universo, né? Começarem a se preparar para estabelecer as relações comerciais, né? Para vender, para tornar, primeiramente, tornar o produto conhecido. Tá? Né? A primeira coisa vamos dizer aqui, vamos pegar o exemplo de um microempreendedor, o seu Francisco. O seu Francisco, tá? O pescado dele não é muito conhecido, ele compra, ele vende lá na feirinha, mas o produto dele não é muito conhecido na cidade. Então, o seu Francisco, é importante alguém, né, ajudar ele a criar, né, uma página ali, uma rede social, para ele colocar algumas fotos bem trabalhadas, bem bonitas, desde a compra do pescado, mostrando que o pescado vem de um lugar de qualidade, todos os cuidados que ele tem na manipulação do pescado, fotos dele comercializando, né? E fazendo o chamamento ali para quem está visitando a página digital dele. Olha, esse pescado é bonito, eu tiro umas fotos bem bonitas do pescado, né? E isso vai tornar o produto conhecido. A partir daí é que quem está ali do outro lado visitando a página do seu Francisco, por exemplo, vai começar a entrar em contato com seu Francisco. Eu queria comprar um peixe desse daí. O senhor entrega? Entrego, entendeu? Então, é a partir daí que as coisas elas vão começando. A gente entende todo esse fluxo,
para poder agora entrar na inovação. A inovação agora são as ferramentas digitais, né? Mais lá para frente, a gente tem as oficinas, né, que vão capacitar em relação a isso, mas nós estamos trabalhando para tornar esses produtos conhecidos dessa forma, entendeu? Muito bem, professor, né? Então a gente acaba trazendo essas oficinas para cá, para o nosso projeto, para a gente poder então socializar com a comunidade em geral, porque uma oficina puxa a outra, né? Uma oficina tem um gancho para uma próxima. Por que eu estou falando dessa parte, né, digital, essa parte de se utilizar as redes sociais? É porque a nossa próxima oficina vai trazer vai ter essa pegada, né? Onde o MEI, ali que a gente chama o microempreendedor individual, ele já está acostumado a vender localmente e ele sente a necessidade de expandir o negócio dele, né? Então eu acho que as redes sociais ele vai impulsionar cada vez mais a esse crescimento dessa empresa, né? O nosso microempreendedor, ele é um empresário, né? Ele pensa então no seu negócio, pensa no cuidado desse negócio, seja ela familiar ou não, pensa em crescer, né? Então essa que é a ideia e até aqui essa parte prática ela está sendo muito aproveitosa, né? Com certeza a gente está aprendendo muito aqui. Eu falo enquanto coordenação do projeto, a gente tem aqui a participação de muitas pessoas que entraram, né, ao longo da sua apresentação, alguns colegas de trabalho, como a professora Samara Veríssimo, né, está aqui presente, prestigiando aqui esse evento. Samara, seja bem-vinda, pode participar conosco, dialogar, né? Mais bolsistas entrando também aqui na nossa sala virtual, microempreendedores entraram, saíram, estão entrando de novo, então o negócio está só o sucesso, tá bom? Vamos dar esse intervalo e aí daqui a 5 minutos a gente volta. Pode ser? Certinho, então. Então tá. Então daqui a 5 minutos voltaremos com a nossa programação, tá bom? Tchau, tchau. Ok.